Saluto a todos, meu nome é Jezreel, sou médico, radiólogo e patólogo, e neste vídeo para estudantes e profissionais da saúde, mostrarei a sequência T2 com supressão de grasa. Aqui temos T2 e aqui temos T2 com supressão de grasa. Mira que em T2 a grasa brilha. Aqui e aqui. A grasa brilha em T2. Em T2 com supressão de grasa, a grasa vuelve oscura. Mírate, a grasa vuelve escuro. Gracias y hasta el próximo video.